Olá, boa noite. Está no ar o Aparecida Debate, o programa que ajuda você aí de casa a se informar e também formar a sua opinião. Foi em 26 de fevereiro de 2020 que o inevitável aconteceu. O Brasil registrava naquele dia o primeiro caso de Covid-19 dentro do seu território. Aquele senhor de 61 anos que havia viajado recentemente para a Itália foi apenas o primeiro de quase 37 milhões de brasileiros infectados nos 3 anos que vieram depois. Há 3 anos, a disseminação rápida do coronavírus alertou o mundo. De lá para cá, quase 7 milhões de mortes em todo o planeta, 700 mil delas aqui no Brasil. Presenciamos uma corrida em busca de vacinas, mas também uma luta contra a desinformação. Vivemos tempos de retorno a uma vida normal, mas ainda com restrições e com marcas físicas e psicológicas provocadas pela pandemia. Como encarar e superar tudo pelo que passamos nesse tempo? Para essa conversa, recebo de forma virtual 2 especialistas no assunto. Milena Fernandes Farias, ela é psicóloga, especialista em intervenção familiar e pesquisadora da atuação da psicologia em situações de emergências e desastres. Atualmente investiga o enfrentamento de famílias à Covid-19 e os diferentes aspectos que contribuem ou prejudicam a resiliência familiar nesse contexto. Milena, boa noite, viu? Obrigado pela participação aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada pelo convite. E a gente também tem a alegria de receber Sérgio Zimmermann, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele também é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Sérgio, boa noite, viu? Obrigado pela participação, pela presença aqui conosco. Obrigado, boa noite a todos. Espero que a experiência de todos possa trazer muita informação para a população que ainda tem muita desinformação e a propagação de muita fake news, infelizmente. É verdade, Sérgio. Inclusive, esse é o objetivo da gente trazer esse tema aqui para o programa hoje. Quem está em casa deve pensar, né? Por que depois de 3 anos a gente continua falando da pandemia da Covid-19 aqui no programa, mas a gente sabe que essa não é uma realidade tão distante. A gente não pode imaginar que estamos completamente livres, nem do vírus, muito menos dos efeitos que ele causou em toda a sociedade. Por isso que a gente tem a alegria de convidar e de conversar aqui com o Sérgio, com a Milena hoje. E Sérgio, para a gente ajudar quem está em casa até a recordar um pouquinho desse período tão complicado, se é que esqueceram, né? Primeiro, para a gente entender e relembrar por que esse vírus causou tanta destruição no mundo todo. Era algo que a gente não via há um bom tempo, né? Uma mesma doença conseguir chegar a tantos países em tantas regiões diferentes. Muito bem colocado por você. Que, na verdade, a transmissibilidade desse vírus foi muito rápida e a gente não tinha informações científicas que pudessem nos ajudar e levar a alguma terapêutica específica. Informações desencontradas no início da pandemia, com o uso de cloroquina, por exemplo, ivermectina, drogas que nós sabemos que não são eficazes, isso é mostrado cientificamente até hoje, fizeram com que perdêssemos muito tempo. E também a necessidade de uma vacina para que não que a gente fosse eliminar a doença. Esse sempre foi a questão que a gente colocou. A vacina era para atenuar, para abrandar o quadro clínico, o critério de gravidade, para que o doente não evoluísse para uma internação grave e possivelmente a um óbito. Essa era a grande pegada da vacina e é o que ela é até hoje. Ela não exime você de pegar a doença e as medidas preventivas clássicas que nós aprendemos, né, com o uso de máscaras, o contato, o afastamento social, o distanciamento social, sempre se fizeram valer. E isso foi muito importante no início da pandemia. Aqueles que entenderam esse recado acabaram se beneficiando em algum momento, com toda certeza. Pois é, né, Sérgio? Você falou dessas medidas de controle naquele primeiro momento. Uma delas
o distanciamento social, essa necessidade do isolamento para as pessoas doentes e, na medida do possível, do distanciamento nas atividades, no dia a dia, com a paralisação de tantas atividades comerciais e também de recreação, de lazer das pessoas. E aí queria trazer a Milena para o nosso bate-papo no que diz respeito às questões emocionais, né, Milena? A gente sempre ouve, sempre fala que o brasileiro é um povo, por natureza, muito afetuoso, né? Que gosta do contato, que gosta de participar de atividades, de encontros e, de repente, se viu na necessidade de ficar longe uns dos outros. Como é que as pessoas encararam isso? Ah, com certeza, Guilherme. É muito importante a gente considerar que socialmente, né, a nossa vida já vinha há muito tempo uma vida voltada para o externo, né? Então, nós tínhamos uma vida de acordar, ir para o trabalho, levar a criança para a escola, e aí tem aquele sentimento de privação de liberdade, né? De não ter aquele direito de ir e vir. E eu acho que esse foi o primeiro choque mesmo que as pessoas tiveram, até porque, né, elas tiveram que encarar muitas coisas que elas antes não ou negavam ou simplesmente não tinham tempo de perceber. Tanto que a gente pode perceber que foi um momento, né, em que as pessoas começaram a fazer reformas em casa, né, começaram a usar a criatividade para interagir com os filhos, começaram a buscar mais terapia mesmo, né, a terapia online, ela cresceu muito, tanto a oferta quanto a demanda. E também questões de cuidado mesmo, de exercício físico, né? As pessoas começaram a olhar mais para si, olhar mais para sua casa, para sua família. Foi um lado positivo, mas também foi um lado que trouxe dificuldades, como, por exemplo, os limites da jornada de trabalho, né? Porque as pessoas começaram a ter uma vida ali dividida em casa entre trabalho e vida pessoal, e esses limites não eram tão claros, então começaram a ter algumas dificuldades com criança em casa, com sobrecarga, né? Foram muitos aspectos, mas eu acredito que esses são os principais, viu, Guilherme? É isso, claro, quando a gente fala de rotina com a família, no trabalho, claro que isso afeta bastante o dia a dia das pessoas e mexe de alguma forma com a cabeça, né, das pessoas. Agora, Sérgio, também queria que você comentasse um pouquinho com a gente, principalmente com a sua visão enquanto médico, enquanto especialista no assunto, como é que o sistema brasileiro de saúde recebeu essa notícia, essa demanda da pandemia? Claro, a gente sabe, nenhum sistema de saúde está preparado para receber tantas pessoas contaminadas como foi no Brasil, naqueles picos de infecções e, infelizmente, de óbitos. Mas, de alguma forma, você acredita que a pandemia da Covid-19 também nos confrontou com algumas fragilidades do nosso sistema de saúde? Sem dúvida nenhuma isso aconteceu, né? A gente não chegou a viver o período mais crítico quando a gente viu na Itália e na Espanha os primeiros casos, as mortes em UTI por grande quantidade de pacientes. Nós tivemos isso, nós tivemos que abrir vários leitos de UTI, várias áreas para atendimento de primeiras medidas na Covid-19 para a população como um todo. Os hospitais tiveram que fechar a questão das suas cirurgias eletivas, só questão de urgência realmente. Nós tivemos que fazer toda uma maquiagem para poder resolver a população. O grande problema da pandemia é que ela se teve variações pelas suas variantes. E cada variante que a gente teve, nós tivemos um período crítico ou não, né? O período mais crítico que nós tivemos foi a falta de oxigênio, você deve lembrar, na região norte do país. Na época era a variante Gama, uma variante que praticamente assolou só aqui na América do Sul, sobretudo o Brasil. E a outra que nós tivemos foi na variante Delta, né? Que veio na subsequência, e agora a gente está vivendo um período de uma outra variante, que é a chamada Omicron. Então, existem várias fases da doença e várias fases em que a gente tinha pré-vacina e pós-vacina. Então, isso é um campo muito importante. A politização da doença foi muito ruim. As questões políticas, pessoas querendo levar vantagem em relação à pandemia, ou por um lado de ganho pessoal, ou por um ganho escuso.
Existiu de todas as maneiras. E esse é o grande problema. As pessoas começaram a ficar muito desconfiadas das informações. Graças a Deus, nós tivemos uma imprensa que trabalhou muito para e passo com a medicina, com a ciência, e tentava informar para a população exatamente como é que estava o dia a dia do número de casos, da gravidade e das drogas que a gente não tinha e a necessidade de ter a vacina. E quando chega a vacina, aí sim, um esforço mutirão da parte dos profissionais de saúde e da população e da imprensa nos ajudando realmente a botar na cabeça da nossa população a importância de se vacinar, que hoje já caiu bastante. Então, é um apelo que eu faço, é que as pessoas tomem as suas doses necessárias. Ela é importante, a Covid não acabou. As pessoas têm uma falsa ideia de que a Covid tenha terminado. Ela não terminou. Pois é, né, Sérgio? E é importante a gente trazer esse alerta para quem está em casa. Inclusive, daqui a pouco no programa a gente vai falar mais sobre a vacinação, mas vamos aproveitar esse momento que a gente está recordando um pouco daqueles dias tão difíceis que a gente viveu nos primeiros meses, no primeiro ano de combate à pandemia, principalmente quando a gente via tantos irmãos, tantas pessoas indo embora por conta dessa doença. Pessoas que não podem ser apenas números. Por isso, a gente vai ilustrar uma dessas histórias agora aqui no programa, contando a história de um amor à primeira vista, que em 11 meses virou namoro, noivado e depois casamento. Foram quase 11 anos juntos. Lélia e Agus tiveram 3 filhos, Cassiano, Lorenzo e Antonella, hoje com 11, 9 e 3 anos. Só que a Covid-19 passou pela família. Todos foram infectados, mas ela deixou sua marca mais triste na perda daquele pai que era uma referência a todos. Ele queria ser pai, ele queria 4 filhos, isso a gente não combinou muito. Eu queria 2, ele queria 4, a gente chegou no meio termo, 3 filhos. E ele era um pai que, assim, acordava de madrugada para me ajudar, para pôr para rotar, dava banho. Ele falava, o banho melhor sou eu que dou, ninguém dá banho nos meus filhos melhor que eu. Então, ele era super presente e preocupado com a questão da segurança, com a questão da educação, sempre muito preocupado. Porque a gente ficou muito tempo junto durante a pandemia e a gente falava, nossa, amor, a gente tem que agradecer muito, porque ninguém da nossa família pegou, teve alguma coisa mais grave, que bom que então a gente agradecia muito. Mas ele tinha uma coisa assim, eu não posso pegar. E a gente estava numa viagem e aí um funcionário dele ligou e falou, eu tô com Covid. Aí a gente falou, então vamos voltar para casa agora e você vai ter que fazer o teste. Ele fez o teste e nós fizemos também. O nosso deu negativo, o dele deu positivo. Aí ele se isolou, ele saiu de casa e ele se isolou no salão de festas lá da chácara, ele se isolou. Falou, vocês não. E ele estava passando super bem pelo processo da Covid, assim. Ele foi piorar no 10º dia. Então, assim, foi um baque, porque, na verdade, ele estava encarando aquilo, ele nunca teve nada. Ele sempre foi um cara que não tinha vícios, não tinha nenhuma comorbidade, era um cara saudável, se cuidava, não tinha nada, assim. Eu estava exausta, cansada. Um dia anterior, o médico tinha falado, junta as crianças e se prepara. Eu falei, doutor, eu tenho uma filha de 2 anos, ela não pode ficar sem pai. Isso para mim é o que mais me emociona sempre, porque é a orfandade dos meus filhos. Meus filhos não terão um pai para o resto da vida deles. Eu tenho pai e eu sei o quanto isso é significativo, o quanto é importante. Meus filhos não terão. Lélia nos explica que mesmo com a tristeza, com o luto, é preciso seguir a vida. E ela seguiu. Hoje, recorda boas lembranças e busca manter viva a imagem do pai carinhoso e atencioso que era.
No dia seguinte que ele faleceu, eu escrevi um texto e o texto dizia: eu escolho não me amargurar. Eu escolho ser luz porque meus filhos já perderam o pai. Eles não podem perder a mãe. Eu preciso ser essa força, essa luz, essa mulher que para eles é inspiradora. Eles precisam enxergar alegria em mim, não dor, não amargura. Esse é um exemplo entre tantos outros que aconteceram no país ao longo desses 3 anos, né? A Lélia, inclusive, né, demonstrou essa força na gravação com a gente e também passa essa força para outras pessoas, escreveu um livro falando sobre essa vivência do luto para, quem sabe, ajudar, inspirar outras pessoas que passaram pelo mesmo. Afinal, o luto, né, Milena, é algo que a gente precisa aprender a lidar com ele, inclusive já foi tema de debates que a gente fez aqui no programa. Agora, especificamente nesse período da pandemia, foi algo muito difícil para as pessoas, né, porque muitas vezes eram mortes repentinas, né, que deixa as pessoas ainda menos preparadas e, claro, sem poder ter aqueles rituais da despedida. Enfim, foi uma forma ainda mais complicada de lidar com a morte para o brasileiro, né? Ah, com certeza, Guilherme. É muito importante a gente entender que o luto por si só, né, já é muito difícil, mas o luto, quando ele vem de um desastre ou de um evento súbito, alguma emergência, a pessoa não tem tempo para se preparar. É diferente de quando você perde alguém por alguma doença, que você vê aquele processo, vê, né, a pessoa, você sabe que em algum momento ela vai falecer, mas no desastre você não tem tempo para se preparar, né? Então, acho que essa é a principal diferença. E aí, aquilo que você disse, né? Quando a gente vive um luto em um evento como esse, como a pandemia, que por conta do contágio você não poderia, por exemplo, velar o seu ente querido, você não tem possibilidade de se despedir, né? De concretizar aquela perda, dar significado para aquela dor. E aí, o que acontece, né? A gente acaba tendo algumas complexidades, algumas complicações no processo de luto. A pessoa tende a negar a morte daquele ente, daquela pessoa, tende a achar que é mentira, né? E aí, o que acontece? Isso vai fazer que ela fique mais tempo na fase de negação, que ela não consiga se reestruturar. E é até importante dizer que quando a gente perde uma pessoa, você não perde só a pessoa, você perde os espaços que ela preenche, que ela frequenta, né? Você perde um parceiro, perde um amigo, perde alguém que ia com você fazer compra, que te levava para sair, com quem você conversava. Então, essa pessoa vai deixar muitos lugares vazios. Fora todos os outros lutos que a gente viveu, né? Luto de sociabilização, luto mesmo de poder frequentar lugares que eram importantes, estar com pessoas importantes, celebrar datas festivas, né? Fora que, às vezes, a gente até tem uma noção de que os afetados são só as pessoas, né, que diretamente faleceram ou que perderam familiares, mas todos nós fomos afetados, mesmo que indiretamente, por todo esse contexto da Covid-19, né, e todas essas mortes e tudo mais. Pois é, né, Milena? Marcas que ficaram e que, com certeza, a gente ainda vai falar sobre elas por muito tempo, né, ao longo de toda a história da sociedade. Estamos de volta e o Aparecida Debate de hoje fala sobre os 3 anos que a pandemia chegou aqui no Brasil. Me ajudam nessa conversa a psicóloga Milena Fernandes e também Sérgio Zimmermann, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Sérgio, a gente saiu do primeiro bloco, né, conversando com a Milena sobre essa questão da dificuldade que a gente tem, enquanto seres humanos, de lidar com o luto, e claro que isso foi ainda mais complicado nesse momento da pandemia. E eu queria ouvir de você, para a sua categoria, né, para os médicos, para as pessoas que precisam lidar diariamente com essa possibilidade, né, de perder um paciente, enfim, de ter que ver a morte de perto. Mas esse cenário que foi tão devastador no Brasil, acho que podemos usar essa palavra, também acaba afetando de uma forma diferente daquilo que já é normal de uma profissão? É claro que afeta, né? Todo médico tem a questão de ser um pouco mais frio e tem que fazer
a análise e a condução dentro da racionalidade e não usar o coração. Mas a gente se apega, né? Todo ser humano acaba se apegando, acaba se envolvendo com o paciente, com a família. E como aí na reportagem, né? Uma pessoa que não tinha comorbidades, uma pessoa jovem e que vem a falecer, esses são as piores situações que a gente se depara como profissional da área da saúde. É difícil a aceitação. Quando a gente compara, por exemplo, pessoa mais idosa, cheia de comorbidades e que já teve toda a sua vivência aqui dentro do planeta Terra, né? Então, existe essa dificuldade, ainda existe, mas, graças a Deus, a gente tem diminuído o número de casos, o número de mortes, sobretudo, da Covid-19. Só para você ter uma ideia, esta semana foi a primeira vez que nós tivemos nenhum caso de morte de Covid-19 desde o início da pandemia. Isso é um dado importante, mostrando que nós podemos estar no caminho certo. Nós precisamos só ter um pouco mais de orientação, informações assertivas e corretas e não informações mentirosas que acabam acontecendo sobre vacina ou sobre terapias. Então, ainda existe aquela prática. Se sentiu mal, uma tosse, mal-estar, dor de cabeça, contato com pessoas que tiveram a Covid-19, procurar o atendimento imediatamente para fazer o diagnóstico através do exame e aí receber as recomendações adequadas. Hoje a gente tem até drogas, né, terapias que podem ser disponibilizadas, claro que de acordo com alguns critérios que a gente tem que envolver pela compra do Ministério da Saúde do Brasil. Sérgio, e já que você citou lá no primeiro bloco, agora falou um pouco novamente sobre a vacinação, né? A gente, durante todo esse período de enfrentamento à pandemia, criou expectativas e no nosso jornalismo aqui, em tantas outras emissoras, com tantos outros colegas, também passou para essas pessoas de casa a esperança que deveríamos ter na vacinação e também esse incentivo para que as pessoas se vacinassem. E agora, então, 3 anos depois da chegada da pandemia aqui no Brasil, já mais de 2 anos depois do início da vacinação no país, como é que você encara a parcela de responsabilidade da vacinação na chegada desse momento que a gente está hoje? Dá para encarar o imunizante como o grande ponto dessa virada no jogo? Com toda certeza, porque cada vez mais os trabalhos científicos têm mostrado, têm revelado que a vacina ela evita gravidade, evita hospitalização e evita a morte. Isso é comprovado. Quais são os grupos populacionais que respondem pior à vacina? Os muito idosos, os acima de 75 anos, os pacientes imunossuprimidos. O que são pacientes imunossuprimidos? Aqueles pacientes que tratam câncer, pacientes transplantados, pacientes que usam corticoide em alta dose por tempo prolongado, pacientes que usam imunobiológicos. Todo esse perfil de pessoa responde à vacina mais fracamente do que a população geral. Então, essa população ela acaba recebendo doses a mais de imunizante. E agora, nós vamos ter imunizante para a variante que está atual, ou seja, atualizada, que é a variante Omicron. Essa campanha de vacina começa agora no final de fevereiro, ou seja, já começamos, né? Estamos começando agora a campanha e é importante que a população atenda a essa solicitação e que vá tomar. Não é o mais do mesmo. A pessoa tem que entender que não é isso. Ah, não aconteceu nada comigo, eu tomei 3 doses, não vou tomar mais. A vacina causa infarto, a vacina dá trombose. Tudo isso não é verdade. Os benefícios que a vacina propõe são superiores a qualquer risco que a pessoa vá ter. E, sobretudo, nesses grupos populacionais que eu comentei com você.
Então, é importante a pessoa se vacinar, é importante que ela procure atendimento médico, é importante que ela faça diagnóstico. As pessoas hoje não fazem mais diagnóstico, não mais se isolam. Então, não existe mais o respeito de um com o outro. A pessoa está tendo aquela tossinha, ela está no local de trabalho, ela não respeita, ela não faz o exame, ela não passa-se batido, ela não usa máscara, não usa nada e ela pode transmitir. Então, a gente tem que pensar uns nos outros, como a gente pensou numa época da Covid, quando a gente viu as pessoas morrendo, muita gente adentrando aos hospitais. Vamos pensar no próximo, vamos pensar que existe uma outra pessoa junto de nós, no nosso trabalho, na nossa casa. Vamos fazer diagnóstico. O diagnóstico, ele é dado pelo governo, é ofertado por planos de saúde, operadoras de saúde. Então, é só procurar o médico e fazer o diagnóstico e seguir uma conduta adequada e de um especialista. Pois é, passa muito por um senso de coletividade mesmo, né, Milena? Quando a gente fala do cuidado com a saúde, e no período da pandemia da Covid-19 a gente pôde ver isso de perto, né? Essa questão que o doutor acabou de falar para a gente do uso de máscaras e principalmente a gente está abordando agora nesse bloco a vacinação, requer essa consciência coletiva de que se eu não faço por mim, pelo menos que eu faça pelo outro, né? Sim, com certeza, né? É uma questão que a gente tem que tirar o foco de si mesmo e entender as questões sociais, né? Questões de comunidade mesmo. Mas a parte que eu acredito ser mais importante em tudo isso que o doutor falou também é a questão da informação, né? Que a gente acompanhou em muitos momentos, a questão da desinformação, a questão, né, de como tinham informações contraditórias, controversas em lugares diferentes, né? E eu acho que isso teve um grande impacto. Né? Quando você, como teve esse jogo muito, igual ele falou, nessa politização, né, da doença, né, essas bandeiras que foram levantadas, não só aqui, em vários países isso aconteceu, mas acabou perdendo um pouco o foco, né? Como nas mídias sociais, na televisão, o papel principal voltado para eles é disseminar informações sobre diagnóstico, prevenção, tratamento, etc., quando a gente começa a abordar esses outros temas falando da doença, parece que muda o foco, né? E isso teve um grande impacto em toda a população, né? Gerou descrença no vírus, baixa adesão a medidas de prevenção, né? Os idosos, principalmente, as fake news afetaram muito os idosos, porque eles, por muito tempo, aí, principalmente no começo, eram ali os principais, os grupos mais vulneráveis ali, né? A Covid. E eles começaram a ter muito mais medo do contágio, o temor da finitude se fez muito presente por conta da idade, e como estavam em isolamentos afastados da família, né, também teve aquele sentimento de solidão que se fez muito presente, não só para os mais novos, mas principalmente para os idosos. Então, é o que ele falou, essa questão da responsabilidade social, não apenas ao se vacinar, mas também com as informações que você compartilha, né, porque isso afeta pessoas, isso afeta a saúde mental. Muitas pessoas acabaram optando por se afastar um pouco, né? Isso falando na pesquisa que eu realizei agora na pandemia, por questões dos impactos que estavam causando na saúde mental, notícias fatalistas, informações sem fidedignidade, informações contraditórias. As pessoas ficaram divididas em quem eu devo acreditar, isso é ou não algo que eu tenho que ter medo. E eu acho que isso foi o principal, né? O principal deveria ser a saúde, seria o senso de coletividade, e não qualquer outra, como que eu posso dizer, prioridade, né? Teve uma notícia, Milena, que a gente se alegrou em dar aqui na TV Aparecida, imagino que todo mundo que propagou essa notícia em qualquer outro meio, foi aquela notícia do dia 17 de janeiro de 2021, a data em que nasceu a esperança para o povo brasileiro com o início da vacinação. A enfermeira Mônica Calazans foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus aqui no país. Além de fazer parte do grupo de risco por ser obesa, hipertensa e diabética, a Mônica atuou na linha de frente no Hospital Emílio Ribas, logo na primeira onda da pandemia. E ela também conversou com a nossa repórter Rafaela Lourenço e descreveu um pouco desses momentos para a gente. Vamos acompanhar. Bom, acho que não só para mim, mas para todos os profissionais da saúde, essa questão do Covid foi uma situação desafiadora.
né? Principalmente porque é uma doença que nós não tínhamos manejo até então, a gente não sabia até que ponto essa doença seria tão grave quanto é. Então, para nós, profissionais da saúde, foi um desafio, mas eu acredito, eu tenho certeza, nós conseguimos lidar com essa questão do Covid com muita excelência. Se nós fôssemos colocar assim um ponto principal, Mônica, que foi o pior, o mais difícil desafio durante todo esse tempo, né, e de números tão altos, infelizmente as mortes acontecendo e numa velocidade tão rápida, né, o que nós poderíamos elencar? Eu acho que essa doença, além dela ser grave, foi a questão do isolamento social. Acho que isso foi um dos grandes fatores que acabou desencadeando a gravidade da doença, porque o paciente já está contaminado com o Covid, já fica debilitado, e esse isolamento familiar, esse isolamento das pessoas mais próximas, o emocional dele acaba indo lá para baixo e dificulta até mesmo o tratamento, né? Porque, que eu lembro bem, no início do Covid, a maioria dos pacientes que chegavam para a gente nos serviços eram idosos. E é claro, te perguntar qual foi o sentimento de ser, né, a primeira pessoa a receber esse fio de esperança em relação à Covid-19, que foi a vacina, e você sendo aí presenteada neste momento. Olha, o emocional é uma coisa que não só durante o Covid, né? Pós-Covid, as pessoas também têm que ser acompanhadas, atendidas, né? Porque ele acabou deixando essa sequela justamente pelo isolamento, né? Então, você acaba tendo que dar um respaldo, um apoio nessa questão do isolamento e que acaba mexendo mesmo com o emocional de cada um, porque cada pessoa age de uma forma diante de determinadas situações. E no fato de eu ser a primeira vacinada, foi o que você disse, a esperança, porque eu lembro muito bem que no dia 16, que era um sábado, ninguém tinha esperança de nada, só recebendo as mensagens de quantos mortos, número de casos. Então, no dia 16, era isso que a gente tinha em mãos. No dia 17, às 15h10, mais ou menos, eis que surge o fio de esperança. As pessoas realmente me associam com essa questão de esperança, né? Porque não tínhamos nada e no dia 17 eu iniciei, né? Eu fui a primeira vacinada, então se brotou a esperança nas pessoas, né? Então eu sempre falo para as pessoas, não é nem questão da Mônica Calazans, a pessoa em si, e sim o ato da imunização que acabou sendo disponibilizado para todos os brasileiros. Vacinar é sinônimo de amor. Se você ama seu filho, se você ama a sua vida, procure o posto de saúde, leve sua carteira de vacina. Se você não tem a carteira, leve um documento, mas não deixe de se vacinar. Sabe, a gente preservar o nosso futuro com a vacinação. Que bacana isso, né, que a Mônica falou pra gente. É legal essa consciência dela, né, de saber que naturalmente aquela imagem da vacinação dela rodou o Brasil, rodou o mundo. Ela acabou se tornando um símbolo desse início da vacinação no Brasil, dessa retomada da esperança, mas claro, o mais importante não é a figura dela ali, sim aquela dose, aquela primeira dose de tantas outras que vieram a ser ofertadas para a população brasileira a partir daquele dia. Bacana a gente ouvir esse tipo de depoimento. E Milena, já que a gente falou no primeiro bloco sobre aquele período complicado para as pessoas, né, em relação à saúde mental, aos cuidados com o lado emocional durante aquele período de isolamento na pandemia, a partir da vacinação a gente pôde ver uma mudança, né? Então, se até 2020 todo mundo ficava mais naquele clima desanimado, fazendo carinha de gol contra, né? Em 2021 a postura já mudou. Todo mundo passou a acreditar mais na retomada da normalidade, né? Sim, com certeza, né? Acredito que no momento, como por ser uma situação que a gente nunca vivenciou, que a gente não tinha conhecimento suficiente sobre o que era, como tratar, né? Então, tudo era muito mais difícil, tudo era muito mais amedrontador, né? Mas com o tempo, com pesquisas, né? A gente se apropriando do conhecimento que a gente adquiriu ao longo desse período, a gente foi conseguindo
lidar. E eu acredito que é isso mesmo, né? Um vírus não some, mas a gente vai aprendendo a lidar. A gente desenvolve estratégia, desenvolve vacina, medicação para conviver com ele, como foi o caso do H1N1, né? Que veio antes da Covid. Mas eu acredito que é importante a gente nunca deixar de lado essa parte do cuidado pessoal mesmo, né? Que não só essa questão de higiene, de lavar sempre as mãos, de usar álcool em gel, né? Mas também a questão de olhar para si, né? Porque a pandemia ela fez com que todos passassem por um turbilhão emocional muito forte. E eu acho que leva um tempo até que todo mundo consiga ter dimensão dos impactos, né, sofridos por esse período. Né? Tem sido muito comum as pessoas falarem que estão com algumas dificuldades de retomar agora, de sair de casa, ir para lugares fechados com muitas pessoas, dialogar com pessoas olho no olho, se relacionar, porque querendo ou não, você ficou muito tempo voltado para o mundo interno, né, para a sua vida ali, da sua casa, seu trabalho, e aí do nada você é convidado a voltar, né, para uma vida que, por mais que seja normalidade, é uma nova normalidade, e todo mundo vai ter que aprender a se adaptar a essa nova realidade, e para isso você tem que ter um pouco de compreensão consigo mesmo, de paciência, entender seus limites, seus medos, suas dificuldades, né, e entender que não é uma questão individual, de que você não está conseguindo, de que você está com dificuldade, mas é uma questão social que acredito que todos estamos vivenciando de alguma maneira, né? Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre os 3 anos de pandemia aqui no Brasil. Foi em 26 de fevereiro de 2020 que o inevitável aconteceu. O Brasil registrava naquele dia o primeiro caso de Covid-19 dentro do seu território. Primeiro de quase 37 milhões de brasileiros infectados nos 3 anos que vieram depois. Agora vivemos tempos de retorno a uma vida normal, mas ainda com restrições e principalmente com marcas físicas e psicológicas provocadas pela pandemia. Como encarar e superar tudo pelo que passamos? Bem, para responder esse tipo de questão, acho que primeiramente a gente precisa entender o que estamos vivendo, em que momento estamos da pandemia. Sérgio, essa é uma questão comum, viu? Quando a gente vai às ruas e conversa com as pessoas, vê que muita gente tem dúvida porque já está naquela ideia de que a pandemia acabou, né? A gente, quando fala de vacinação, muitas vezes fala que a vacina é refém, é vítima do próprio sucesso. Com a Covid-19 não foi tão diferente, né? Então, os índices, como você bem ilustrou para a gente, caíram bastante de casos graves da doença, principalmente, e naturalmente de óbitos, mas isso não significa que a gente já pode esquecer de vez, ignorar de vez o risco da Covid-19, né? Sem dúvida nenhuma, a gente não pode nunca baixar a guarda, lembrando que é um vírus, né? Ele se torna mutante, ou seja, ele se modifica, e novas manobras a gente pode ter necessidade de fazer. A vacina cada vez vai ter o seu aperfeiçoamento, as drogas novas que a gente tem chegado com aprovação também vai ter o seu momento de introdução ou não para alguma pessoa que for necessária. E, sem dúvida nenhuma, o que você colocou, a vacina, ela diminuiu muito a gravidade, a internação e o óbito. Mas nós não podemos achar que a Covid acabou e que nós vamos viver como uma gripezinha. Não, isso não é uma verdade. Nós vamos ter que aprender a conviver, fazer manobras que sejam adequadas. O uso de máscara tem que ser recomendado na grande maioria das situações e não obrigatório, mas a recomendação ela não deve cair por terra, né? Não deveria. As pessoas deveriam pensar, como você colocou, no coletivo, quando tiverem qualquer sintomatologia, fazer o teste, não ir trabalhar, usar máscara perto dos seus familiares, esse seria o mas vamos colocar na cabeça da população de uma vez por todas: vacina salva vidas. Não só a Covid, como qualquer outra vacinação. Nós devemos ter isso muito claro. As pessoas têm que procurar a fazer as suas doses necessárias, de acordo com a sua comorbidade e faixa etária, e viver saudável. Por quê?
porque nós temos outras doenças além da Covid-19 por aí, né? Nós temos os infartos, os derrames cerebrais, morte no trânsito, todo mundo acaba se esquecendo, né? Então, vamos tentar minimizar uma que nós podemos prevenir de alguma maneira. Então, eu peço à população, por favor, mais uma vez, e com a colaboração de toda a imprensa, que se vacinem dentro da nova política que o Ministério da Saúde está propondo e, chegando a sua vez, se dirigir à unidade básica de saúde para tomar a sua vacina. Pois é, Sérgio, que importante você falar isso para a gente, né? Porque a gente tem acompanhado no noticiário, no dia a dia, como tem caído os índices de vacinação em todo o país, não só na vacinação contra a Covid-19, ainda que essa seja uma realidade importante para a gente falar aqui no programa, né? As doses de reforço têm sido deixadas de lado por aqueles que já se abriram à vacinação, ou seja, não são pessoas, a gente imagina que não são pessoas com aquelas ideias conspiratórias, negacionistas, mas que por algum motivo estão esquecendo de continuar a sua vacinação. Aliás, tema tão importante que é pauta do nosso próximo Aparecida Debate, viu? Na semana que vem a gente fala sobre vacinação justamente por conta desses números alarmantes. Agora, Milena, o Sérgio falou um pouquinho sobre os cuidados que a gente precisa continuar tendo nesse combate, ou pelo menos nesse controle dos índices de contaminação, de infecção da Covid-19. E quando a gente fala de saúde mental, depois disso tudo que a gente viveu e que você tão bem ilustrou para a gente, quais precisam ser os cuidados nessa retomada da normalidade? Eu acredito que o principal, né, é exatamente o que ele disse, é entender que os números estão reduzidos porque foram tomadas medidas para reduzir os números, né? Então, a gente não pode achar que tudo acabou e dormir no ponto agora. Então, acho que, assim, se a gente lutou até agora contra essa doença, a gente tem que continuar, né, não baixar a guarda, continuar tomando os devidos cuidados, fazendo essa parte individual, como ele disse, e isso também vale para o cuidado consigo mesmo, né? Como eu falei antes, a pandemia ela convidou o indivíduo a olhar mais para ele mesmo, para a família, para os sentimentos, para as emoções, né? Tanto que aumentou muito a demanda por terapias online nesse período, né? Porque você não tinha para onde fugir. E é uma tendência, né? Que quando a gente tem algumas emoções, algumas angústias muito difíceis de serem encaradas, que a gente negligencie, que a gente tente reprimir. E, na verdade, esses sentimentos têm que ser validados, a gente tem que olhar para eles, a gente tem que tentar entender o que nosso corpo está falando, né? O que ele está querendo nos mostrar, se a gente está respeitando o nosso ritmo, se a gente está lidando com as questões que a gente tem que lidar. Como eu disse, eu acho que nenhum de nós tem total clareza de todos os impactos que a pandemia teve individualmente, na nossa família, na nossa comunidade. Então, ainda não acabou o cuidado, ainda tem muita coisa para acontecer. Tem pessoas que ainda estão lidando aí, por exemplo, com questões financeiras, questões econômicas que foram sim impactadas pela pandemia, pessoas com dificuldade de recomeçar, pessoas se sentindo um pouco, como pode dizer, sentindo que estão procrastinando, sentindo que não estão conseguindo evoluir, avançar. Só que todos nós perdemos aí, tivemos algumas perdas nesse período, né? E todos nós vamos ter que nos reerguer, de nos readaptar, recomeçar. E eu acho que cabe muito paciência e acolhimento, não só com o outro que está tentando ali, né, recomeçar, mas também com você mesmo que está tentando enfrentar toda essa situação. Milena, acho que até passa um pouquinho pelo que você acabou de falar no fim da sua resposta, mas aproveitar a oportunidade, então, para a gente, encaminhando o fim do programa, ouvir uma reflexão final de vocês. Então, no que diz respeito a esses 3 anos tão intensos que a gente viveu, né? Principalmente quando a gente fala de saúde mental, desse cuidado com o emocional das pessoas. O que você acha que fica da pandemia da Covid-19 como uma lição ou como uma reflexão para o que vem aí pela frente? Eu acho que assim, a gente consegue perceber, Guilherme, a partir de tudo isso que a gente vivenciou, que a gente não está tão seguro quanto a gente imagina. E a primeiro ponto, isso é assustador, né? A vida é imprevisível, a gente não consegue controlar. Mas o lado positivo disso é que a pandemia também ensinou a gente, né, todos nós, a ter um diálogo mais claro, a cobrar um pouco mais de responsabilidade do outro, isso quando a gente fala de família, de convivência,
saber que quando um se descuida, todos são afetados. Então, esse diálogo mais claro, mais aberto, ele foi um grande ganho para muitas famílias, né? E também entender que a gente só tem o hoje, que o amanhã é incerto, imprevistos, desastres, emergências acontecem. Então, se você quer demonstrar, demonstre hoje. Se você tem coisas a dizer, diga hoje. Né? Eu acho que esse foi um dos principais ganhos, entender isso, né? Que não tem que ser a morte, o fim, não tem que ser um monstro, mas sim uma oportunidade de você vivenciar o hoje, de você cuidar de si, cuidar das pessoas que você ama. Acho que esse foi um grande aprendizado mesmo, né? Refletir sobre autocuidado também, sobre todas as coisas que você não olhava, que você negava sobre si, sobre o outro. É uma nova oportunidade, né? De tentar recomeçar de uma maneira melhor, de uma maneira mais aberta. Eu acho que isso é um pouco que ela ensinou pra gente. Com certeza, Milena. Queria ouvir do Sérgio também, né? A gente sabe que ao longo da história da sociedade, tragédias, desastres, pandemias, doenças mudaram de várias formas o rumo do que veio depois. E aí queria ouvir de você também, Sérgio, uma reflexão nesse sentido. A gente sabe que tem vários pontos, né? Mas quando a gente fala de cuidado com a saúde, dessa coletividade que a gente abordou no programa, da valorização da ciência, da vacinação, o que você acha que dá para a gente tirar como principal de uma lição que mude positivamente o nosso futuro? Eu acho o ponto mais importante essas 700 mil pessoas que faleceram, né, no país, que é um número expressivo. Eu espero que cada político, que cada profissional de saúde que vivenciou essa perda de qualquer desses 700 mil tenha aprendido alguma coisa em não causar o mal a outra pessoa, não fazer nenhuma coisa indevida, propagar cuidados médicos baseados em evidências científicas. Esse é o mais importante. Que com todas essas mortes, a gente tem aprendido a ser um pouco mais ciência, um pouco mais humano, e que as pessoas conviveram com o distanciamento social, viram na pele a dificuldade que é a não interação entre as pessoas como a gente tinha. Se tudo correr dentro das expectativas, a gente tem uma grande pandemia a cada 100 anos, provavelmente nós não vamos estar mais aqui na Terra, mas outras pessoas virão, mas essa pandemia pode ensinar no futuro do que a gente não deve fazer, do que a gente deve fazer quando ela começar e fazer o aprendizado no dia a dia. Só assim a gente vai conseguir salvar mais vidas, salvar a humanidade de questões não prioritárias como a saúde, né? Pessoas que só pensam no ganho financeiro e que acabam prejudicando a população como um todo. Então, eu acho que a grande questão foi essa morte de 700 mil pessoas, que deve ter trazido, eu espero, para a consciência de muita gente, viver de um mundo melhor, pensar melhor, ser mais humano, ser mais coletivo e ser mais dado na sua vida. É isso que eu penso, que eu gostaria de ver nas pessoas daqui para frente. Forte e necessário isso, viu, doutor? Obrigado pela fala do senhor, e é o que a gente também quer levar para quem está em casa com o programa dessa noite, né? Que a partir dessas entrevistas, das reportagens que a gente mostrou, dos depoimentos que a gente trouxe aqui no programa, você também se sinta provocado a fazer o mesmo, né? A, primeiramente, cuidar da sua saúde e dos que estão à sua volta, a partir do distanciamento social quando necessário, do uso de máscara, como o Dr. Sérgio falou algumas vezes aqui no programa. Se você está com algum sintoma ou está passando por algum problema, que você se cuide daqueles que estarão à sua volta, também da valorização
da vacinação, da valorização da ciência no nosso país, inclusive que desenvolve tantas vacinas importantes para o mundo todo. E como eu disse, é tema do Aparecida Debate na semana que vem. Também como a Milena citou para a gente, que a gente possa aproveitar esse momento que a gente vive de retomada para também ter boas reflexões sobre o hoje, sobre o presente, para que a gente aproveite mais o tempo com quem importa, o tempo com o que a gente ama e, claro, né, para que a gente saiba lidar melhor com aqueles obstáculos, aquelas dificuldades que vão surgir ao longo da nossa vida, seja através de uma pandemia, de uma dificuldade financeira ou de qualquer outro problema que apareça, tá bom? Que você possa também aproveitar e espalhar essa mensagem para as pessoas que você conhece. Assim a gente encerra o Aparecida Debate de hoje. Quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, a Milena Fernandes Farias, ela que é psicóloga, especialista em intervenção familiar e pesquisadora da atuação da psicologia em situações de emergências e desastres. Atualmente investiga o enfrentamento de famílias à Covid-19 e os diferentes aspectos que contribuem ou que prejudicam a resiliência familiar nesse contexto. Milena, obrigado pela participação, viu? Até uma próxima. E também agradeço ao Sérgio Zimmermann, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia. Ele também é médico infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Seja sempre bem-vindo, viu, Sérgio? Obrigado pela participação com a gente aqui nessa noite. E se você aí de casa quiser rever esse programa ou até mesmo compartilhar com sua família ou com seus amigos, é só acessar o canal da TV Aparecida no YouTube nesse link que sempre aparece para você aqui na tela. E não se esqueça, hein? Quando fizer comentários nas nossas publicações ou então quando compartilhar esse vídeo nas redes sociais, utilize a hashtag Aparecida Debate para a gente saber o que você está achando do nosso programa. Meu agradecimento todo especial a você que nos brindou com a sua audiência até essa hora da noite. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê na semana que vem para falar sobre vacinas, tá bom? Até lá!